Aleluia. Obrigada, Deus. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas, como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Amém? Por gentileza, sentem-se, por favor. E pegue a sua Bíblia e abra em 2 Reis 13. E eu até ia ler só do 15 em diante. Eu não sei se eles chegaram a digitar. Do contrário, mas mesmo assim eu vou ler porque assim fica mais fácil. Porque como eu vou tocar nesse assunto, você entender do que estou falando. Então, 2 Reis 13, eu vou ler o 7. De todo o exército de Jeocais, só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria. Pois o rei da Síria havia destruído a maior parte, reduzindo-a a pó. Aí agora, venha para o 10. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 16 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Antes permaneceu neles. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás e os seus atos e as suas realizações, inclusive na sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus antepassados e Jeroboão o sucedeu no trono. Jeoás foi sepultado com os reis de Israel em Samaria. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. 15. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pega o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. E lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez. E Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória sobre o rei da Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Então, eu quis pegar aqui já do 7 para conseguir iluminar e te dar um entendimento claro. Por que que eles estavam nessa situação? Você entendeu que cada um que sucedia, que assumia o reino, continuava fazendo o que o Senhor reprova. Eles continuaram agindo, eles criam em Deus, até buscavam a Deus.
mas não abandonaram por completo também o sistema de Jeroboão. Que se eu puxar lá atrás, você vai lembrar que Jeroboão foi um homem que tinha tudo para dar certo e fez um absurdo com Israel. Ele, a exemplo lá de trás do bezerro que foi feito pelo Arão, ele fabricou 2 bezerros. E disse para o povo: aí estão seus deuses que tiraram vocês do Egito. E transformou e colocou em Betel, que traduzido significa casa de Deus, e levou o povo a essa abominação. Foi um horror, talvez a pior fase de Israel, porque o Senhor, em todas as vezes que você vê falando de Jeroboão, você vê a indignação, porque foi imensa, absurda a atitude e o quanto ele levou Israel ao pecado, à idolatria, a todo tipo de abominação. Então, eles buscavam, começando pelo pai dele, o Jeoacás, a Deus até buscava, mas junto mantiveram o sistema do Jeroboão. A idolatria eles não eliminaram. Então o que aconteceu? Por que eles chegaram nesse ponto de ter aqui 50 cavaleiros, sendo que Israel sempre foi uma potência? O exército de Israel sempre foi temido. E de repente chega a esse ponto, como diz a Bíblia, reduzido a pó. 50 cavaleiros, 10 carros de guerra, 10 mil soldados de infantaria, quer dizer, um enfraquecimento absurdo por causa desse sistema. Até buscava a Deus, mas não cortaram o que tinham que cortar. Por que eles enfraqueceram? A situação espiritual deles. Algumas pessoas chegam e tem essa pergunta, ela é comum. Por que eu estou passando por isso? Eu até busco a Deus. Eu estou buscando a Deus. Por que eu estou vivendo isso aqui? Acontece que, como eles, muitos, realmente, ele busca a Deus, mas junto ele busca outras coisas. Ele busca a Deus, mas junto ele busca outras coisas. Outros meios. Saídas fora da vontade, da direção, das orientações de Deus. E aí o que acontece com a pessoa? A pessoa vai enfraquecendo, como foi aqui o exército de Israel, enfraqueceu, foi reduzido a pó pelo inimigo. Ai, bicho, mas Deus entregou o seu povo nas mãos do inimigo, um povo que não buscava ele como devia. Você pode ver que muitas vezes Deus usou de inimigos para tratar com Israel, quando eles estavam distantes dele. Então, quando uma pessoa se distancia de Deus, quando ela dá a Deus aquilo que ela acha conveniente, como a gente sempre diz, então ela até busca a Deus, mas ela continua buscando meios vários fora da vontade de Deus. O que vai acontecer? Não se pode servir a 2 senhores. Ou você vai ficar com Deus, ou você vai ficar com outras coisas. Ou você vai depender de Deus, ou vai depender da força do teu braço, do fulano, do cicrano, do beltrano, não sei do que. Como muitas pessoas. Elas não dependem inteiramente de Deus. Elas até buscam a Deus. Mas dependência de Deus? Não, elas não dependem de Deus.
E por não dependerem de Deus, o que acontece? O Senhor não aceita essa parceria aí. Você busca ele, busca outro, e aí vão ficar todo mundo. Não, ou ele é o Deus da tua vida, ou ele não vai ser nada. E todos os cristãos devem entender isso. Ou você vai estar você e Deus, igual você, Deus, e mais alguém, mais alguma coisa, mais o seu sistema próprio, não vai funcionar. É você e Deus. Aí sim, essa parceria funciona. Os dois, você e Deus. Você, Deus e mais sei lá o que, não vai funcionar. E é o que eles faziam. Eles buscavam a Deus, mas também buscavam os deuses de Jeroboão, que ele tinha colocado lá. E isso pode significar muita coisa. Os deuses de Jeroboão significa muita coisa. A pessoa que ele até vem à igreja, ele busca a Deus, mas aí fora ele vive a vida dele do jeito dele, ele busca saída do jeito dele, no lugar que ele... Enfim, a vida dele, enfim, não muda. Ele vem à igreja, ele busca a Deus, mas aí fora ele é o mesmo. A conduta dele nos negócios, a conduta dele, o tipo de gente que ele lida, o tipo de cliente que ele lida, o tipo de negócio que ele faz, as formas de negociações, de agir, são as mesmas. A saída, quando ele está em apuros, onde ele busca saída? Em Deus? Não, nos deuses de Jeroboão. Nos deuses de Jeroboão. Ele busca lá, ele não busca no Deus vivo. E aí o que vai acontecendo? Vai havendo um enfraquecimento. A pessoa vai enfraquecendo. Então ela perde, a vida dela não anda, não prospera. Aquilo que tinha tudo para andar, começa a enfraquecer. Então a vida financeira dela não vai, os negócios não vão, as coisas não andam. Há um enfraquecimento. O exército de Israel foi reduzido a pó pelo inimigo. E era o exército, estamos falando do exército de Israel. E você tem que entender que é exatamente isso. Mas eu até busco a Deus, bispo, eu busco a Deus. Mas entenda uma coisa. Tem pessoas que ele busca o modo dele, mas ele tem vida de ímpio. Ele faz o que o ímpio faz, ele faz também. Então não adianta, Deus não faz vista grossa para isso. Então, quer dizer, está tudo igual? Faz o que o ímpio faz, a pessoa faz também? Com diferença que ele participa de algumas reuniões, ouve a palavra, só que quando sai, não muda nada. A conduta não muda. Não há uma transformação. E aí? Não há transformação, não há o que fazer. Aí há o enfraquecimento. Aí a pessoa vai enfraquecendo, enfraquece na empresa, enfraquece a vida financeira dela. São perdas. Esse enfraquecimento aqui são perdas. E tem aqueles que, lamentavelmente, já têm sido reduzidos a pó, pelo mal. Já está no pó. Mas por quê? Porque ele não há meio de abandonar as práticas do Jeroboão. Ele busca a Deus, mas também busca os deuses de Jeroboão. Ele busca a Deus, mas também busca os seus métodos, seu sistema, sua cabeça, sua forma não mudou. Então aí chega nesse ponto. Aí o que aconteceu? O Jeoás mudou? A Bíblia diz que também não. Ele fez o que o Senhor reprova. E quando ele chegou para visitar o Eliseu, que já estava enfermo, e foi aqui nós vemos a última, o ato dele, a ação, ele chorou muito. E a expressão dele foi essa: meu pai, tu és como os carros e cavaleiros de Israel. Quer dizer, já militarmente estavam muito fracos. E agora
o profeta estava, que era uma força, estava para morrer. Estava no fim. Então ele chorou, porque ele ainda usou essa expressão: você é como os carros e cavaleiros de Israel. Quer dizer, era uma força, era grande força, e agora essa força também estava indo. E aí o Eliseu chamou, mandou ele pegar um arco e uma flecha, abriu a janela e falou: atira essa flecha, motivando ele na fé. Porque Deus nos motiva a manifestação da fé e a mudança. Ele dá oportunidade. Você vê isso aqui, Jeoás, ele fez o que o Senhor reprova. Mas você vê que quando uma pessoa vai, busca, quando ele foi buscar no Eliseu, isso mostra que ele queria, ele foi buscar uma saída para a vida. E você vê que a misericórdia de Deus está sempre ali. A misericórdia de Deus está ali. O Senhor está pronto para mudar a situação da vida de uma pessoa. Quando ela busca, o Senhor está pronto para mudar. O amor de Deus é uma coisa inexplicável. A pessoa está fazendo o que não deve, mas quando ela se humilha, ela se submete a Deus, as coisas são mudadas. Por isso que cada um tem que entender. Se você compreendesse de verdade o amor de Deus, e se voltasse cada um da maneira que Deus espera, Deus age, as coisas são mudadas. E quando ele falou com Eliseu, Eliseu falou: abre essa janela, que pega um arco, a flecha, e atira a flecha. E liberou uma palavra de vitória sobre ele. Falou: essa é a flecha da vitória. Está aqui, ó. Essa é a flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória sobre a Síria. Você vai destruir totalmente os arameus. Quer dizer, ele já mostrou, já mandou ele agir a fé. Ó, atira essa flecha aqui, tá vendo essa flecha? Essa é a flecha da vitória, você vai vencer os arameus. Agora, Deus dá mediante a fé. Ele falou: agora pega essa flecha e bate com ela no chão. Eliseu mandou ele pegar a flecha e golpear o chão. Bate com força no chão. Mas você vê que algumas pessoas, elas são tão passivas, elas são tão acomodadas. Às vezes elas têm uma atitude por um lado, por outro lado elas se entregam tão facilmente, elas não vão até onde Deus espera que elas vá. O Senhor está dizendo: vá. Ela vai até ali e ela para. Ele falou: golpeia no chão, golpeia o chão com essa flecha. Ele foi lá e golpeou 3 vezes. O Eliseu, que já estava enfermo, chegou a ficar irado. E falou: mas por que você não golpeou 5 ou 6 vezes? Por que você não golpeou 5 ou 6 vezes? Você teria vencido o exército sírio, você teria vencido ele por completo, exterminado com ele. Aqui, ó, você teria derrotado, você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e destruiria completamente. Mas agora você vai vencer, vencerá somente 3 vezes. Então, quer dizer, a quantidade de vezes que ele golpeou o chão. Para mostrar o quê? Deus dá mediante a fé. Ele teve a oportunidade ali de obter uma vitória muito maior do que ele jamais talvez tivesse imaginado. Mas você vê que a oportunidade estando diante dele, ele foi tímido. Ele não fez o que devia fazer. Então, ó, primeira parte dessa palavra explica por que algumas pessoas começam a perder espaço, perder conquistas, as coisas começam a amarrar. A primeira parte mostra por que a pessoa está dividida. Ela não faz o que o Senhor espera dela.
ela até busca o Senhor, mas ela ainda busca os deuses de Jeroboão. E quando você acha que isso significa, você busca a Deus, mas continua agindo ao seu modo, do seu jeito, buscando saída e solução nas mesmas fontes e seguindo na mesma direção que Deus já, talvez por várias vezes, porque aqui se você estudar toda, você vai ver a história, quantas vezes Deus falava sobre isso, Deus combatia, mas na cabeça de algumas pessoas não entra. Tira os deuses de Jeroboão. Quantos já ouviram? Para com essas práticas. Para com esse sistema. Para de seguir nessa direção. Para, não importa quantos anos você ficou nessa direção. Se Deus chega para você e diz, tem que mudar. Essa sua maneira de trabalhar, de negociar, de administrar, de tomar decisões, a forma de você reagir diante dos problemas. Se Deus já vem falando, olha, você busca na fonte errada, você busca da maneira errada, você tem que entender. Porque se não entende, vai acontecendo isso aqui, ó. Vai reduzindo, o exército vai sendo reduzido até chegar ao ponto de reduzir a pó. Chegar ao pó. Quantas vezes eu já encontrei gente que teve muito, subiu tanto e chegou ao ponto desceu ao pó. Ao pó. Por quê? Porque até buscava Deus, mas continuava buscando as outras coisas também, seguindo ao seu modo. Aí eu posso dar 500 mil exemplos de cada um tem que saber o que é. Eu busco a Deus, mas continuo com os deuses de Jeroboão. Aí os deuses de Jeroboão pode significar muita coisa na vida de cada um. Cada um é que tem que encontrar o que significa na vida dele em função das suas práticas e atitudes, lá no seu dia a dia, no seu cotidiano. Aí você vê aqui, este homem vem buscar, falar com o Eliseu que já estava enfermo. E você vê que ele se humilhou aqui. Você vê um quebrantamento. Então você vê que quando há um quebrantamento, e Deus consegue ver uma diferença no coração da pessoa, Ele pode agir. O Eliseu foi e colocou a mão sobre a mão dele, quer dizer, abençoou. O Eliseu era o representante de Deus ali. Quando ele colocou a mão sobre a mão do Joás, ele estava abençoando. Ele estava liberando bênção sobre ele. Então, o que isso significa para nós aqui hoje? Eu creio que Deus está colocando as mãos sobre a tua vida, Ele quer liberar a bênção sobre você. Tanto é que quando Ele colocou as mãos, Ele mandou agora, pega a flecha e atira. Essa é a flecha da vitória. Eu creio que Deus está dizendo isso. É a flecha da vitória, quer dizer, eu tenho essa vitória. Eu quero te dar esse livramento, eu quero fazer essa obra. Mas aí, foi dada a ele a oportunidade de manifestar a fé. Golpeia o chão. Vamos ver. Qual é o nível de ousadia, de coragem, a determinação desse rapaz? Ele golpeou 3 vezes e parou. Tendo a oportunidade de bater tantas vezes, ele golpeou só 3 vezes. O Eliseu ficou irado. Falou, mas você devia ter feito isso, golpeado 5 ou 6 vezes. Porque assim você teria vencido completamente o exército sírio. E é exatamente isso que eu creio que Deus chega também e fala com algumas pessoas. Quantas vezes Ele está abençoando, Ele está liberando a flecha da vitória, Ele está liberando a vitória, e aí Ele diz para você, agora manifesta a tua fé. Agora você age a sua fé. Mas a pessoa, ela age num dia, ela age, hoje ela age nessa situação, ela até dá uns passinhos de fé, mas não passa disso. Quando ela encontra os obstáculos, ela se acomoda, ela age de forma passiva, e isso aqui está bem claro, Deus dá mediante a fé.
O homem de Deus deixou isso bem claro. Se você tivesse golpeado 5 ou 6 vezes, que você teve essa oportunidade, porque muitas vezes a oportunidade está diante da pessoa de ousar na fé. A oportunidade está diante dela ter uma atitude mais ousada, mais determinada, dela arriscar, e ela não faz. Quantas vezes nós vemos isso em outras pessoas e é aquela acomodação, às vezes é o medo de falar, é o medo de reagir diante de uma situação, é o medo de tomar uma atitude, são tantas coisas que Deus vai empurrando a pessoa, vamos, golpeia aí, vai, haja a tua fé, dê passos de fé, e a pessoa às vezes dá aquele passinho tímido, como foi Joás, ao ponto de até irar o profeta. Profeta, mas que coisa, você teve aí na sua chance, a chance, sabe aquela oportunidade que está diante de você, e você simplesmente joga fora? Quantas vezes eu vi gente fazer isso? A oportunidade está diante dele, se ele tivesse golpeado 5 ou 6 vezes, ele iria, de acordo com o que o Eliseu falou, vencer completamente o inimigo. Mas aí, as 3 vezes, ele disse, você vai vencer só 3 vezes. Se ainda sobreviver inimigos, na 4ª você não vai vencer. Porque a tua fé foi essa. Eu estou conseguindo explicar? Né? A tua fé foi essa. Então você vai vencer 3 vezes. Digamos que ainda sobre inimigos, nem todos você consiga exterminar. Você podia exterminar com eles. Você podia exterminar. Tem coisa que vem na vida da gente que a gente tem oportunidade de agir, tem oportunidade de possuir, tem oportunidade de se livrar também. E a pessoa é tímida. Ela é acomodada, ela está ali, vamos, golpeia, o sujeito vai lá. 3 vezes, rapaz, você até não podia ter feito até mais. 5, 6, não sei, 10. Seria a quantidade de vitórias que você teria. E você vai tão devagar desse jeito. Deus não espera encontrar isso em nós. Deus não espera. Começando pela primeira parte, fica só com Deus. Arranca os deuses de Jeroboão. Se Deus já te falou isso outras vezes, Ele está te falando de novo. Ele está deixando claro, eu te amo, eu quero te abençoar. Aproveita a tua vida, não joga fora. Não aproveita, eu estou te dando chance de você não chegar ao pó. Eu estou te dando chance. Aproveita. Se você quer uma mudança, quebranta o coração. Faz igual Joás aqui quando foi com Eliseu. E Deus vai te abençoar. Quando ele colocou a mão sobre a mão do Joás, ele estava abençoando a vida dele. Quando ele mandou, atira essa flecha, foi liberada a palavra, essa é a flecha da vitória. Então eu creio que Deus está dizendo mais uma vez, eu tenho vitória para você. É palavra, é liberação de vitória. Agora vai lá e manifesta a fé. Pega essa flecha e golpeia o chão. Tendo oportunidade de golpear 10 vezes, golpeou 3 e parou. Tem gente que tem oportunidades diante dele, mas ele simplesmente não agarra. Ele pode vencer muito mais, ele pode conquistar muito mais, ele pode ir além, mas ele fica parado, ele fica amarrado. Tem aqueles que plantam, quando está perto dele colher, ele desiste. Tem aqueles que buscam a Deus por um tempo, você pode ver na igreja. Infelizmente, tem gente que busca a Deus por um tempo, ele busca a Deus num tempo de campanha, ele busca a Deus num período, aí quando a vitória que ele esperava não chega, pronto, você já não vê a pessoa mais. Porque ela não é determinada, ela não é perseverante. E Deus dá mediante a fé. Se a tua fé é essa, você só busca até ali. Se Deus te testar, pronto,
terminou a campanha, não chegou aquela vitória, mas vai chegar, você plantou. Mas o que a pessoa faz? O que o capeta, mais uma vez, consegue fazer com a pessoa? Consegue fazer ela parar. E sabe o que acontece? Ela volta lá ao zero. Porque toda vez que você para, você volta lá ao zero. Tudo que você plantou 10 anos. Aí você, pronto, desiste, parou, desistiu de Deus. Você perde tudo. Aí daqui dá uns 5, 6 meses, você vai para o pó, está no fundo do poço, não tem o que fazer, vê a morte e etc. E pronto, volta para Deus. E aí um dia pega lá de novo o programa, porque aí não quer, por 6 meses, 1 ano, não quer nem ouvir falar de mim. Aí um dia você no desespero, zapiando de novo, me encontra lá, a palavra vem, é como se eu estivesse dentro do seu quarto falando com você. Deus fala com você, eu preciso voltar. Ok, aí você volta. Só que você perdeu tudo que você tinha plantado. Agora você tem que começar tudo de novo. Não é inteligente. É estúpido. Não existe isso. Não poderia existir isso na vida das pessoas. A pessoa não podia ter essa conduta porque é estúpida. Quantas vezes eu vi gente que plantou, quando ele estava para colher, voltou a ser o mesmo, fracassou, desistiu, parou. Desistiu de Deus. E às vezes Deus, quando sabe que aquela pessoa, ela só está, o coração dela ainda não está inteiro, Ele trabalha aquilo para testar a fé daquela pessoa. E o que Deus espera que a pessoa faça? Que ela mostre força. Não, eu estou com Deus, eu vou permanecer em Deus, eu vou insistir, eu não vou desistir, porque eu plantei, eu vou colher. Quem planta, colhe. Eu plantei em Deus, eu vou colher. Eu plantei, eu vou colher. Então, quando uma pessoa planta, ela colhe. Quando você dá passos de fé, Deus te abençoa. Quando você agarra as oportunidades que Deus está te dando, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Agora, se você na hora da batalha desiste e retrocede, pronto, você perdeu. Aí daqui a pouco, se voltar, aqueles que voltam têm que recomeçar. Do zero. Tudo de novo, tudo que plantou, perdeu. Se Deus está te dando uma oportunidade para você pegar, às vezes, muitas vezes, a oportunidade bate na porta da gente uma vez. Ela não bate uma segunda. E se você não agarra, foi igual essa aqui. Essa aqui na vida de Joás foi uma vez. Ele teve a oportunidade de vencer guerras e guerras e guerras, de ter muitas vitórias. Mas ele jogou fora. Ele podendo manifestar a fé de forma ousada, foi tímido. Aquela oportunidade, essa foi única. Ele perdeu. Inclusive, você vê agora no próximo versículo, no 20, já fala que Eliseu morreu e foi sepultado. Então, ele foi o beneficiado, recebeu a bênção do profeta. Pouco antes de morrer. Foi abençoado com ali, pega, é mais ou menos aqui, o que você quer? Vai, manifesta a tua fé e pega aí. E a pessoa, não sei, vou pensar, não sei o que eu quero. Golpeia aí, meu filho. 3 vezes. Mas você podia ter feito isso 5, 6. Quer dizer, você podia ter ido tão além, você podia ter ousado mais. Você podia ter sido mais corajoso. É o que eu creio que Deus está dizendo para alguns. Algumas pessoas poderiam estar além. Está além. Está bem além. Está numa outra situação. Mas quando tem oportunidade, ele é tímido, ora ele deixa passar, ora ele vai só até ali. Sem contar aqueles que jogam fora. Joás jogou uma grande oportunidade fora, ao meu ver. Porque ele podia ter exterminado com o rei da Síria. A atitude de fé dele foi tão tímida que ele fez aquilo manifestou a fé só 3 vezes e foram só 3 vitórias que ele teria direito. Ele teria direito a muito mais vitórias, mas por causa daquele espírito, ele acabou
pegando apenas 3, tendo direito de pegar muito mais, tendo oportunidade de viver muito mais. Então, eu creio que a oportunidade está aí de você viver muito mais vitórias, de você realizar coisas bem grandes. Creio que Deus está colocando diante de pessoas oportunidade de coisas grandes. Agora, tudo é desafiador. Tudo. Pode amedrontar, pode assustar, pode... Enfim. E a gente tem que ter presença de espírito para ter coragem para agir. Quando demanda coragem, atitude. Atitude é tudo. É fundamental. A gente tem que ter atitude. Na vida a gente precisa ter atitude. Atitude. Pessoas que têm atitude, elas se sobressaem na vida. Atitude dentro, naturalmente, daquilo que é orientado à palavra de Deus, à luz da palavra de Deus. Estamos falando à luz. Atitude de fé em Deus. Deus espera a atitude do seu povo. Você pode passar uma vida inteira dizendo, eu desejo, eu sonho, isso e aquilo. Mas aquilo que você tem que fazer, Deus não vem aqui não. Ele, o Jeoás, teve a oportunidade de manifestar a fé ousadamente e foi tímido. Foi devagar. E assim por diante. Se Deus está colocando diante de você oportunidades, se Ele já está te preparando para oportunidades, haja, agarra, seja ousado, tenha atitude, não tenha medo. Não tenha medo. Tenha atitude. Em nome de Jesus. Seja a área que for, tenha atitude. A gente tem que ter coragem na vida. Outro dia tem até não sei que mês que foi, o testemunho de um rapaz, do Marcelo e da esposa, quando colocaram, ela tinha um sonho, ela trabalhava em banco, mas sonhava com lidar com beleza, com um salão, etc. E aí, quando foi até eles, alguém estava querendo vender um salão, era algo desafiador para adquirir, para cuidar, para administrar, para pagar, para tudo. Mas sabe quando a pessoa sente aquilo? Foi Deus colocando diante da pessoa. E a pessoa ouve a palavra e dá aquele passo de fé. Foi um sucesso. Agora, recente, nós tínhamos o testemunho aqui deles, que eles reformaram, mas assim, tá show, tá uma coisa linda demais. Eles mudaram, foram para outro lugar e fizeram tudo. Tá show, uma coisa de primeira, coisa linda demais. Mas começa tudo com desafio. Meu Deus, e como é que eu vou... às vezes a dificuldade para pagar, às vezes o próprio desafio de cuidar daquilo, de administrar, como é que vai ser? Medos, bate, medo, às vezes... E aquilo vem para roubar a oportunidade da pessoa. Se eles tivessem perdido aquilo, teria sido naturalmente... Foi aquela oportunidade que bate uma vez. E foi na vida deles, eles agarraram, em função da palavra. Então, sim, são várias situações. Várias. Eu me lembro de uma vez de um rapaz, que ele chegou para pedir aumento para o chefe. E o chefe pegou, não, mas fala aí o que é que você quer. E ele falou um valor. E o chefe ficou olhando assim para ele e falou, gostei da sua atitude. Eu não me lembro agora o nome do rapaz. Eu lembro até da fisionomia, mas não lembro do nome. E ele falou, sua atitude foi ousada. E depois, quando ele falou, ok, eu vou te dar. E aí, quando ele levantou, que ele estava saindo, ele chamou o rapaz e falou assim para ele, você sabia que eu achei que você ia me pedir mais? E o rapaz ficou olhando assim para ele, sem entender, de acordo com ele, ele falou assim, ele disse para ele, só que agora,
vai ficar para a próxima oportunidade, viu? Quer dizer, ele deixou bem claro, se ele tivesse pedido mais, ele teria dado um aumento maior para ele. Ele foi em cima daquilo, o que o rapaz pediu, ele deu. E depois, de acordo com esse rapaz, de acordo com ele, eu não posso esquecer esse detalhe, ele sentiu, olha só como é que é, de acordo com ele sentiu de pedir mais, um valor X lá. Mas ele pensou assim, já pode ser, eu pode achar que eu estou, ele usou essa expressão, essa eu não vou esquecer, foi abusado, que eu fui abusado, porque eu já vim pedir aumento e ainda estaria pedindo um aumento tão grande. E no final ele falou, eu senti de fazer, mas eu fiquei com medo dele ficar bravo comigo, até, sei lá, me mandar embora, sei lá o quê. E ele ouviu aquilo. Eu achei que você ia me pedir mais. Quer dizer, se ele tivesse pedido, ele tinha dado aquele aumento, porque o rapaz era bom funcionário, e Deus queria honrar. Deus queria honrar. Então, há coisas que Deus coloca diante de nós, Ele espera que você tenha coragem de agir, de ousar, de agarrar, de segurar aquilo, de dar passos ousados de fé. O que faltou em Joás. Ele podia ter muitas outras vitórias que já ficariam ali, seriam dele, mas ele foi devagar demais para manifestar a fé, foi tímido demais para manifestar a fé, e o profeta disse, agora você vai ter só 3 vitórias, porque foi o número de golpeados que você deu no chão. Quer dizer, essa foi sua fé, você vai receber mediante a fé. Então, deixa isso entrar no teu espírito. Deus dá mediante a fé. Tudo é por intermédio da fé. Deus vai fazer na tua vida por intermédio da fé, mediante a fé. A sua fé, se você agir a sua fé, Deus vai te honrar. Se você manifestar a sua fé, Deus vai te honrar. Deus vai colocar nas tuas mãos. E Ele vai te honrar, vai dar certo. Mas é mediante a fé. E na vida é assim, viu, minha gente? Você não pode permitir que a tua fé diminua. A tua fé tem que sempre crescer. A fé que você teve lá atrás para viver tais, não sei que vitória, tantas vitórias, você tem que ousar agora mais. Cada vez mais. Deus vai dar mediante a fé. Mediante a sua fé. Conforme você cresce. Se você duvida, se você golpeia o chão só 3 vezes, podendo fazer 5, 6, 10, aí você vai receber conforme a tua fé. Muitos têm recebido conforme a fé. Ele está reclamando do resultado, mas é a fé dele. É até onde ele tem ido. São os passos de fé que ele tem dado. Poderia estar dando mais? Poderia estar agindo mais? Poderia estar além? Poderia. O Joás poderia ter exterminado o exército sírio? Poderia ter vencido 5, 6 vezes? Poderia ter vencido muito mais? Poderia, ele podia, estava diante dele a oportunidade. Mas ele deu passos curtos, quando podia ter dado passos ousados. Coloque-se em pé, por gentileza, com o seu propósito. Em nome de Jesus. Levante ao céu. Fale com Deus. A palavra deu direção do começo ao fim. Ela te dá entendimento. Ela te dá entendimento e não há sombra de dúvida. Se eu puxar lá, teu Deus é só o Senhor ou ainda tem os deuses de Jeroboão aí? Você tem quebrantado o coração? Ou o coração está duro? Você tem possuído as palavras de vitória?
Você tem dado passos de fé, tem crido na palavra, enfim. Fale com Deus. Está aqui, Senhor, a minha vida, Senhor. Eu estou diante do Senhor, meu Pai. Eu entendo a mensagem, eu entendo a tua palavra. E eu me coloco no Senhor. Eu entendo que o Senhor está falando comigo. Aí você é que sabe. Certamente Deus te ilumina muito bem. Clareia o seu entendimento, quer fazer por você. Está determinado a fazer. O Senhor vai passando o teu sangue sobre o teu povo. Vai abrindo o entendimento de cada um. Vai fortalecendo o espírito, meu Pai. Ó Senhor, que um espírito determinado e ousado tome conta de cada um que aqui está. Abençoa a vida de cada um, Deus de Israel. Vai materializando as vitórias de cada um aqui agora, eu te peço. As vitórias, materializa, Senhor. Senhor, materializa os projetos de conquistas. Materializa os sonhos dessa pessoa. Materializa as vitórias dela, meu Pai. Meu Deus, ajuda cada um a entender agora o que o Senhor está dizendo, Pai. Senhor, aqueles que estão te buscando, mas ainda tem deuses de Jeroboão na vida dele, que arranque agora. Ó meu Deus, aqueles que até hoje não decidiram quebrantar de verdade o coração, ou dar passos de fé, possuir o que o Senhor tem impulsionado, tem colocado diante. Ó meu Deus, que entre no espírito dessa pessoa o entendimento agora, que o espírito ousado domine a vida dela. Ó meu Deus, que ela decida dar passos de fé, que ela decida nesse momento, ó meu Deus, ousar na fé, que ela possua, Deus de Israel, a flecha da vitória, que ela decida nesse momento dar passos ousados de fé, para que o Senhor possa colocar coisas grandes nas mãos dela, meu Pai, para que o Senhor possa colocar coisas grandes nas mãos dela. Vamos, essa oração é sua, essa oração é sua. Cada um sabe da condição espiritual e sabe o que Deus está falando. Vamos, em nome de Jesus. Eu entendo, meu Deus, e eu me coloco no Senhor agora, com toda a confiança. E eu decido nesse momento. Eu vou buscar ao Senhor. Eu decido nesse momento. Eu quebranto o meu coração. Eu tomo posse da flecha da vitória. E eu decido golpear o chão várias vezes. Eu decido dar passos de fé, aproveitar as oportunidades. Eu decido ir além. Eu decido agir com ousadia. O Senhor está cobrando atitude de mim e eu vou tomar atitude. Atitude da minha vida espiritual, atitude da minha vida profissional. O Senhor está cobrando atitude. Fala com Deus. Agora Deus está cobrando de você. É atitude na tua vida espiritual, que é possivelmente cortar coisas que você sabe que precisa. É dar passos de fé com ousadia. É atitude na tua vida profissional. É ter a coragem de agir e possuir para a tua vida aquilo que Deus tem colocado diante de você. Deus está mandando você possuir a flecha da vitória, golpear o chão com mais ousadia, mais vezes, aproveitar as oportunidades. Não deixa ela passar. Não deixa. Não deixa passar. Em nome de Jesus Cristo. Não deixa passar. Deus quer fazer uma obra grande. E aí depende de cada um. Da fé é atitude. Atitude de fé e atitude na vida. Atitude de fé e atitude na tua vida profissional. Às vezes está faltando isso. Às vezes está faltando aquele passo de fé que já deveria ter dado. É aquela atitude mais ousada dentro da empresa, dentro do trabalho, dentro daquilo que você faz. Às vezes as pessoas esperam as coisas ficarem suaves, fáceis, para elas agirem. Não é assim não. Grandes conquistas acontecem em meio a grandes desafios. Exatamente isso. Grandes conquistas acontecem em meio a grandes desafios. Vem
aquele enorme desafio diante de você, e aí ou você encara ou você corre dele. E Deus está mandando você encarar. Deus está mandando você encarar. Mas olha só o Eliseu irado. E o homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e destruiria completamente. Mas agora você vencerá somente 3 vezes, porque essa foi sua fé. Seja feito conforme a sua fé. Se você teve fé só para golpear 3 vezes, é só 3 vezes que vai vencer. Mas Deus está mandando você ir além. Vamos, minha gente, levanta. Deus quer colocar coisas grandes nas mãos do seu povo. Deus quer. Deus quer. Pense alto. Pense grande. Pense alto. Pensa alto, pensa grande. É no negócio que você quer, é naquele cliente que você deseja ter com você. É aquele projeto materializado. Pensa alto. Para de pensar pequeno. Está aqui, ó. O mesmo Deus que dá 3 vitórias é o que podia ter dado 6. É o mesmo Deus que pode te dar um carro 20, 30 anos de uso, pode te dar um 0, 2013. Mesmo Deus que pode te dar algo tão inferior, o mesmo pode dar grande. O Deus que garantiu 3 vitórias para os Jeós é o mesmo que queria ter dado 5, 6. Pensa grande. Deus quer que você pense grande. Pense alto. Pense alto. Pense grande. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. A Bíblia diz: olhe para o alto. Olhe para Deus. Olhe para coisas grandes. Deus é grande. Para de olhar para coisas pequenas. Para de se envolver com coisas pequenas. Para de lamentar coisinhas. Para de se envolver com coisinhas. Como é que Deus vai colocar coisas grandes nas mãos de gente que vive envolvida só com coisinha? Com mediocridades, só pensando pequeno, envolvido com coisas pequenas. Pensa grande. Eu não tenho dúvida que Deus está impulsionando. Pensa alto. Pensa grande. Pensa. Outros testemunhos que eu tenho dentro da igreja, de gente que em palavras como essa decidiram começar aquele curso, aquela faculdade, ou já estão trabalhando na área, ou já estão além, decidiram começar o próprio negócio, hoje estão arrebentando em vitórias. Vamos, pensa grande, pensa alto. Pensa, mas nada, se você começar a pensar no custo, não vai enxergar o benefício. Tudo nessa vida é desafiador. Você não vai ter nada com facilidade. O Senhor garantiu a vitória para os Jeós, mas ele teria que ir a campo de batalha e enfrentar o rei da Síria, o exército sírio. E lembrando que Israel estava extremamente enfraquecido, o exército de Israel tinha sido reduzido a pó. Mas você vê que quando Deus decide erguer, Ele ergue. Ele ergue. Você pode estar pequenininho hoje, ter sido até reduzido a pó. À medida que você se quebranta, como tantos se quebrantaram em Deus, Deus vira o teu cativeiro, muda a história. Estou cansado de ver uma situação ficar ali sem saída, até a pessoa agir conforme Deus espera. A hora que ela age, Deus muda. A hora que ela age, Deus muda. Em nome de Jesus, pensa grande. O mesmo Deus que garantiu 3 guerras totalmente vitórias para 3 batalhas que ele teria que enfrentar, é o mesmo que de acordo com o profeta, queria dar 5, 6, queria dar uma vitória muito maior, mas às vezes a pessoa na mediocridade, na timidez, naquela fé cheia de medos, ela não ousa como Deus está mandando ela ousar. Golpeia o chão. Golpeia. Não apenas 3 vezes, 5, 6. Haja a tua fé de forma bem determinada. Porque Deus está determinado a colocar coisas bem grandes nas tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus.
Fala com Deus no seu projeto, materializa ele na minha vida, meu Deus. Coloca nas minhas mãos e eu decido ter atitude. Eu saio daqui hoje determinado. Oh meu Deus, eu vou ter atitude espiritual, atitude na vida, atitude no meu trabalho, atitude, meu Deus. Eu sei que o Senhor está cobrando atitude. E eu tomo posse de um espírito ousado na minha vida. Eu terei a atitude que o Senhor espera. Eu darei passos de fé. Eu decido. Eu saio daqui pensando grande, pensando alto. Eu darei passos de fé em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Estenda tuas mãos para aquela direção e ordena a sua vitória lá. Joga, lança a flecha da vitória para aquele lugar. Igualzinho Joás jogou através do homem de Deus, com a ordem do homem de Deus, com a direção dada por Deus. Agora, Senhor, eu vou pela minha fé lançar a flecha da vitória. Eu lanço a flecha da vitória. Eu tomo posse da minha vitória naquele lugar. Eu tomo a posse da minha vitória naquele lugar, naquela situação. Eu tomo posse agora para a glória do teu nome. Eu tomo posse da minha vitória agora para a glória do teu nome, Jesus. Eu ordeno agora que lá naquele lugar aconteça o meu milagre, que naquele lugar seja materializado o meu milagre, que a tua honra e a tua materialização da honra aconteça naquele lugar, seja concretizado naquele lugar. Eu tomo posse neste momento. Eu lanço a flecha da vitória. Eu lanço a flecha da vitória em nome de Jesus Cristo. E eu ordeno vitória lá. Eu ordeno vitória lá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Eu lanço a flecha da vitória naquele lugar. Eu quero que você diga com Deus nesse momento: ó Senhor, eu sinto o que você sente no teu espírito. Eu sinto que o Senhor está colocando algo no meu coração e eu não vou recuar. Deus quer ouvir isso de você. Eu sinto que o Senhor está colocando no meu coração. Eu posso ir além e eu decido, eu não vou recuar, Jesus. Eu não vou recuar. Eu não vou recuar. Eu entendi a palavra e eu saio daqui praticando. Eu entendi e eu saio daqui praticando para a glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo. A pessoa que está aqui entendeu. Vai ser uma pessoa de atitude. A atitude, eu entendi. O Senhor quer atitude da minha parte. E eu terei atitude. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Olha, vamos lembrar isso aqui. Abre a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez. E Eliseu declarou, antes só, colocou a mão sobre as mãos do rei. E Eliseu declarou: esta flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória sobre a Síria. Então isso é uma promessa total de vitória. Ó, você destruirá totalmente aos arameus em Afec. É uma garantia de solução para algo que parecia insolúvel, porque esse homem aqui tinha reduzido já o exército de Israel a pó. Era o grande problema da vida de Israel. E Deus, aqui, com essa atitude de Joás indo até o profeta, tudo foi mudado. Só que aí, lembre disso, ó. Em seguida mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Quer dizer, Deus queria te dar uma vitória maior. Deus queria te dar mais. Quer dizer, o Deus que pode dar 2, 3, é o Deus que podia dar 5, 6. Sempre mais, mas isso depende da fé, do seu passo de fé, da sua atitude. Você deveria ter golpeado 5 ou 6 vezes, assim iria derrotar a Síria e destruiria completamente. Mas agora, você a vencerá somente 3 vezes. Mas por quê? Porque foi a fé que ele manifestou. Você não vai esquecer disso, não é? Porque quando você colocar os seus pés lá fora, no dia a dia você tem as situações, ou talvez já chegou aqui com uma situação, em que você entende bem o que Deus está dizendo.
Esse jejum é a mão do profeta, já te abençoou. A flecha da vitória já foi liberada, já foi lançada. Quer dizer, Deus já determinou. E agora? E os seus passos de fé lá? Quando você for submetido a situações, você vai dar seus passos de fé ousadamente, confiante? Ou você vai ser tímido e incrédulo, vai ceder ao medo e podendo viver coisas muito grandes, bem maiores, vai até ali, podendo, tendo condições de ir muito mais, de ir muito além. Não esqueça disso. Lembre da palavra. Porque às vezes, diante dos desafios, das situações, o diabo segue e rouba o seu entendimento. Aí você não vê nada. Só vê o que tá ali e deixa pensamentos e situações de timidez, como o rapaz. De acordo com ele tinha sentido de pedir um aumento maior do que ele tinha pedido, mas ficou com medo. E pediu menos daquilo que, de acordo com ele tinha sentido no coração. Quer dizer, Deus queria fazer. E Deus usou a boca do próprio chefe para dizer isso para ele: eu achei que você ia me pedir mais. Quer dizer, eu estava preparado para mais. E eu te daria. Eu creio que é exatamente isso. Eu achei que você ia me pedir mais. E ele disse: eu tinha sentido de pedir mais. Deus estava, sabe quando Deus... Você tem que entender que quando Deus dá uma vitória, Ele usa para te favorecer. Ele quebranta corações. Como foi o rei, que o Neemias era copeiro? Ele orou a Deus e Deus quebrantou o coração do rei para favorecê-lo. E o rei deu meios, deu cartas, deu apoio, deu tudo que ele precisava. Favoreceu. Deus usa, quando Deus quer abençoar a vida de uma pessoa e você manifesta a fé, você dá passos de fé, Deus usa de meios, situações para te favorecer. Quantas vezes a gente é favorecido e a gente sabe que isso parte de Deus, vem de Deus. Quantas vezes eu já fui favorecido e eu tenho certeza, era Deus trabalhando para me favorecer. Deus trabalha para favorecer o seu povo. Deus trabalha. Então, atitude. O mesmo Deus que deu vitória, ele ia vencer 3 vezes a guerra, ele queria ter dado 5, 6 de acordo com o profeta. Então eu creio que Deus quer colocar coisas bem maiores, mas isso depende dos seus passos de fé. Atitude de fé, atitude na vida, atitude, em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus de Israel, todos nós estamos juntos na mesma fé, espírito de vitória, meu Senhor amado. E nós, nesta fé de vencer e vencer sempre, porque sabemos que o Senhor é o Todo-Poderoso, nós concordamos, Senhor amado, com todas as orações que foram feitas, com todos os clamores, nós concordamos com a materialização de todos os projetos de conquistas, sonhos, desejos, com todos os livramentos, com a virada do cativeiro dessa pessoa, nós concordamos com tudo aquilo que ela veio buscar, nós concordamos que ela vive o teu poder, que ela viva a tua glória e os milagres. Nós concordamos com as vitórias de cada um que aqui chegou e ligamos aqui na terra, para que sejam ligadas no céu, e desligamos aqui na terra tudo que vinha afligindo, amarrando e bloqueando o caminho dessa pessoa, para que sejam desligados no céu, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Amém.